Quando encontrar alguém com um Subaru em evento de carros, pergunte antes se quer um abraço, não abrace direto. Hoje isso pode causar problemas. Pergunte, você precisa da gente? Precisa de um abraço? Você precisa de algum apoio para continuar lidando com o Subaru? Olá e bem-vindo à oficina. Eu sou o Jared e este é o The Questionable Garage. E não, você não precisa ajustar sua televisão, não precisa mandar, sabe, alguém checar se eu estou bem. Estou ciente, há um Subaru na oficina. Vou fazer uma afirmação que pode ser um ponto de discórdia para muitos de vocês. Eu não sei se existe um grupo de proprietários mais forte ou mais entusiasmado do que os donos de Subaru. E o motivo pelo qual eu digo isso é que se você faz parte da comunidade automotiva, eles têm uma certa reputação. A Donut Media fez uma série com modificações em Subaru, um carro alto e outro baixo. Fizeram tudo para torná-los confiáveis, mas ainda assim só davam problema. Meu amigo comprou esse veículo e esse carro só deu problema para ele. Mas todo mundo que tem um simplesmente aceita que isso faz parte da experiência de ter um Subaru. Vai quebrar muito e você vai continuar consertando, colocando dinheiro nele. O carro vai te odiar, mas você terá momentos de esperança enquanto ele funcionar. Legal. E sim, eu disse, o carro do meu amigo. Não, eu não comprei um Subaru e não tenho intenção de comprar um dessa época. Meu amigo Reed, que ajudou na construção do Johnny Rev, fez grande parte da soldagem e fabricação. Ele ficou com esse carro, ele quebrou, ele gastou todo o dinheiro, comprou todas as peças certas para ele e ele continuou quebrado. Ele está parado há 1 ano, como você pode perceber pelo estado dele. Após regular o carro, ele pegou e só teve problemas depois disso. Como parte do vídeo, eu precisei pedir pro Reed vir aqui, porque a gente fica zoando você. Eu não sei se é zoando mesmo. Dizendo que vocês são o grupo mais apaixonado de donos de carros, entusiastas de carros, porque o seu carro simplesmente luta contra você, mas você ama ele. É como um amor e paixão constantes pelo carro. Apesar dos problemas e boatos sobre os Subarus com boas peças e ajuda adequada, eles funcionam bem. Será que são boatos? Seu carro quebrou quando você perdeu seu primeiro motor? 2.000 milhas 100%, tipo, saindo direto da fábrica? Eles deram garantia? Não, absolutamente não. Eu nem sei se queria voltar com um motor de garantia. Foi feito direto de lá, sem perguntas. Esse já era o plano com o carro, mas sinceramente é divertido dirigir. Temos várias estradas de montanha e esse carro aguenta tudo, então é meio que um bom equilíbrio entre todos os carros. Você pode imaginar tudo em um só. De novo, eu dirigindo, sinto um pouco disso, é divertido. Honestamente, fora dirigir, a diversão não tem preço, dá pra dizer assim. Não consigo pensar em um grupo mais apaixonado, entusiasmado e leal de entusiastas de carros do que um dono de Subaru que simplesmente vai... Você não pode atribuir um valor em dinheiro, sabe, aos 50% da experiência de ter o carro quando ele se comporta bem. As coisas quebram, você precisa substituir e trocar com o tempo. Algumas coisas quebram mais que outras, mas sabe, estou animado por talvez conseguir uma direção, porque isso tem te dado trabalho há 1 ano, você conseguiu de volta. Não ficou exatamente certo, a gente vem trabalhando nisso. Dei algumas dicas e por fim você disse, pode ver isso? Falei, claro, vamos resolver, assim posso explicar as etapas do diagnóstico. E a gente vai acertar, você vai poder aproveitar e quem sabe um dia a gente te coloca em algo legal como aquele ali atrás. Eu tenho alguns truques na manga, né? Estou tentando descobrir algumas coisas. Talvez eu consiga fazer algo assim em breve. Não, você ama seu Subaru pra sempre. É como um casamento. É um poço de dinheiro. Então, o que vamos tentar fazer hoje é trabalhar juntos. Espero conseguir te ensinar um pouco sobre o processo de diagnóstico, porque, como mecânico, a pior coisa que pode aparecer na sua oficina para você diagnosticar e consertar é um carro muito modificado. E é isso que temos aqui. Pouquíssimas coisas nesse carro não foram mexidas. O câmbio de 5 marchas quebrou e foi trocado pelo de 6 marchas. Ele possui motor e cabeçotes preparados, além de acerto e sistema de combustível personalizados.
E ele tem alguns problemas bem estranhos que a gente vai ter que resolver. Como ele é tão modificado, os fluxogramas tradicionais de diagnóstico para códigos de erro nem sempre se aplicam totalmente. E o melhor é que é um problema intermitente, estranho e difícil de reproduzir. Vamos conferir debaixo do capô deste Subaru. Está muito sujo. O motivo é que isso meio que acabou com a vontade dele. Não foi legal com ele, teve tantos problemas. Pouco tempo depois de comprar, ele perdeu um motor. Ele tem um dos melhores short blocks e kits de cabeçote da IAG que você pode montar. É tão superdimensionado que suporta muito mais potência do que ele jamais vai querer usar. Ele sabe, você sabe, às vezes os Subaru podem dar problema, então ele superdimensionou tudo para nunca ter que se preocupar com isso. Junto com isso, ele tem, se não me engano, os injetores ID Injector Dynamic de 1750 centímetros cúbicos. Tem um Turbo FP, acho que ele disse Green, escondido ali embaixo. Isso, eu não entendo a entrada de ar, mas como os turbos ficam em um lugar tão estranho no motor do Boxster, você tem pistões de cada lado, é um motor Boxer. Isso faz com que o peso fique bem baixo. É por isso que os Subarus antigamente eram ótimos carros de rally do grupo B. O peso ficava baixo. Todos tinham tração integral e, com centro de gravidade baixo, ofereciam ótima dirigibilidade e desempenho. É por isso que a Porsche ainda... a Porsche ainda faz isso, mas se você olhar, tem tudo. Você tem o reservatório certo, separadores de óleo, tudo preparado para o Cobb Flex Fuel. O carro tinha um problema de transmissão fraca, então atualizamos para uma de 6 marchas. Um sensor de pressão absoluta do coletor falhou, então ele trocou o sensor e fez um novo ajuste. Ele mudou para um ajuste Ecotec. No caminho de casa, o carro desligou, apagou, o motor morreu e não quis ligar de novo. Desconectou a bateria por 5 minutos, conectou de novo, o carro pegou, andou mais um pouco e aconteceu de novo. E é aqui que vamos começar a falar sobre a dificuldade e nosso processo de pensamento de como vamos diagnosticar algo que é meio intermitente e não tem um caminho claro de sintomas. Não é algo divertido. Como é algo tão personalizado, pode haver limitações no que conseguimos consertar diretamente. Vamos trabalhar nisso e eliminar outras coisas. Disseram a ele que, antes de reabrir, várias coisas precisam ser verificadas. Novamente, o carro não tinha esse problema até depois da reprogramação, mas isso não significa que a reprogramação esteja ruim. Vamos tentar descobrir o que está dando errado. Primeiro passo. Claramente, vamos conectar uma ferramenta de diagnóstico e ver se há algo no computador. O problema era que sempre que ele morria, era preciso desconectar a bateria para tirá-lo da estrada, o que reseta os códigos. Agora, analisaremos as modificações do carro, começando pelo grande intercooler ETS já instalado. Pode haver vazamentos em qualquer lugar do sistema. Como vamos verificar isso? Então vamos fazer uma inspeção visual de tudo e tentar elaborar um plano de ação. Vou pegar meu scanner de cima para baixo e vamos entrar lá dentro e ver se o computador vai nos ajudar de alguma forma. Ou se estamos totalmente por nossa conta. Ok, estamos dentro. Eu fui adiante e, só para economizar nosso tempo de puxar todos os códigos, eu conectei e já puxei todos eles. E atualmente estamos mostrando um P0031, que é um problema no circuito de controle do aquecedor. Pode ser um sensor aberto, que geralmente podemos testar, ou um problema de alimentação elétrica. Também estamos recebendo o código P0068, que indica a correlação entre o sensor de pressão do coletor ou medidor de fluxo de ar e a posição da borboleta do acelerador. Agora, o interessante sobre isso é que este carro acabou de receber um sensor de pressão absoluta do coletor de estilo diferente e foi ajustado. Pode não ser nada, mas é alguma coisa que muitos preparadores costumam desativar. Porque quando você começa a reprogramar as centrais originais, elas têm tipo 30 camadas diferentes de possíveis códigos de correlação de mapas. Isso não é necessário para o que estamos fazendo. Além disso, nossa bateria parece estar acabando. Ouvi a bomba de combustível desacelerando. Eu queria ir em frente e dar a partida, então deixei eu pegar um carregador, conectar ali e vamos ligar o velho Subaru aqui, pronto. Conectei meu carregador portátil, consegui isso com a Benpak. Quando enviaram novos equipamentos de pneus, também mandaram essas lâmpadas, compressores de ar e carregadores portáteis que eu até gosto. Vai lá, entra e liga esse negócio.
Vamos buscar dados em tempo real. Tudo bem. Uma coisa que estou percebendo é que parece que está em marcha lenta um pouco alta. Isso pode ser só parte do enriquecimento de partida a frio. Depois, analisamos os dados do computador e seguimos daí. Certo, então já selecionamos alguns dos valores que queremos analisar. Um deles é a carga absoluta. Então, o que é carga absoluta? Basicamente, é um cálculo que o computador faz, onde ele analisa o fluxo de combustível e o fluxo de massa de ar. Esses motores possuem sensor de fluxo de massa de ar e sensor de pressão absoluta do coletor. E o que uma variação entre 20% e 30% de carga calculada em marcha lenta está nos indicando é que algo na escala ou nas configurações do sensor de pressão absoluta do coletor pode estar um pouco fora do ideal. Normalmente deveria estar entre 12% e 15%. Se você não estiver com o ar-condicionado ligado ou qualquer outra coisa desse tipo funcionando, então isso é algo que realmente chama a atenção. Mais uma vez, analisando o nosso fluxo de ar. Para a marcha lenta, isso indica que está um pouco alto. Se descermos, vemos que o alternador está carregando. O interessante é que a unidade do meu scanner está mostrando apenas 11,2 volts, o que é realmente estranho vindo pela porta de dados. Então, isso pode ser algo para observar. Agora que já estamos aquecidos, estamos em marcha lenta na rotação correta, podemos vir aqui. Ver o tempo de ignição mostra que está ajustado para certas questões de performance, como se percebe pelo andamento do tempo. Não está instalando muito ao acelerar livre, mas alguns ajustes do tempo de ignição servem só para fazer barulho. O fato de que o nosso sensor de temperatura do ar de admissão não está realmente mudando pode ser um motivo pelo qual não estamos vendo muita variação nas voltagens do sensor de oxigênio. Porque, como tem um código, ele ignora esses sensores, mas nenhum deles representa um problema grave ou falha total que faça o motor parar. Então, estamos apenas tentando analisar todos os dados, ver tudo o que temos disponível para nós. Estamos percebendo que algumas coisas estão fora do normal. Então agora passamos para uma inspeção física, porque não temos, nenhum problema claro no computador, o que eu já esperava. Eles estão tentando resolver isso há 1 ano e o carro ficou parado esse tempo todo. Primeiro, verifique seu computador para encontrar algo que ajude a restringir sua busca. Infelizmente não conseguimos, há situações fora do normal, mas sem prova definitiva. O próximo passo é debaixo do capô. Vou te mostrar o que faremos lá. Com ele levantado, acenda a luz. Ok, beleza, não estamos te cegando, então vamos apenas dar uma volta e procurar qualquer coisa que pareça fora do normal. Agora, nesses aqui, um problema bem comum é ficar falhando. Deixa eu diminuir um pouco o brilho. Pronto, e isso está dando uma tremida. E esse aqui, esse está ainda pior. Tudo bem, vamos dar um jeito nisso. Esses aqui tem 2 fios terra na frente, você pode ver aquele fio terra. Estamos olhando para o nosso sensor de comando inferior, esse é um dos 2. Esses aqui tem 4 e está com um pequeno vazamento de óleo. Ali está o ACVS. Acho que é em um Subaru, o atuador variável está vazando um pouco, né? Eles estão conectados. De novo, estamos apenas procurando por qualquer pista, porque agora não temos nenhuma ideia. Desse lado, ao olharmos mais para o atuador, aí está, um pouco mais oleoso, e vemos que o conector está realmente quebrado, mas está preso com uma abraçadeira. Isso é algo que teria sido bom se tivesse sido substituído enquanto o motor estava fora. Temos um sensor de comando. Nós temos esse aterramento, estamos apenas procurando qualquer coisa. Então, continuando, agora é importante olhar e entender quantos aterramentos existem e onde eles estão no seu motor. Este, eu acredito, só tem aqueles 2 pequenos na parte de baixo e um grande na parte de cima. Mas dê uma olhada ao redor, tem algo que parece estranho. E você sabe, a gente vê conectores extras como aquela quantidade certa de luz, aquela ali ao lado da mangueira, mas este aqui teve os coletores de admissão de ar variável removidos. Então é mais ou menos para isso que eles servem. Agora, uma coisa que eu acho meio estranha, e isso pode ser uma coisa da Subaru,
Mas no meu mundo dos turbos, você nunca tem um sensor de oxigênio antes do turbo. Porque você gera pressão e a energia térmica pode ser demais para eles. Agora, claro, no Subaru você tem cerca de 11 metros de tubo de escape antes do turbo, então você ainda vê a pressão, mas não é tão extremo. Além disso, o Rich comentou sobre a remoção de um sensor de oxigênio. Isso é estranho, pois indica que o carro não tem nenhum. Vamos conferir se está conectado. Você realmente quer um que pareça estranho, mas o melhor conselho para tentar encontrar algo é simplesmente andar por aí e procurar por corrosão. Pessoas do norte que eu conheço, por exemplo, se você tem uma caminhonete 1500 mais nova, fazendo todo tipo de coisa estranha, ela tem um cabo de aterramento trançado assim que fica atrás do paralama e fica completamente verde, causando problemas no rádio, problemas de funcionamento. E é impressionante como tudo dá errado com isso. Não é divertido, mas precisa consertar. O que você faz? Você confere apenas a lista abaixo. Não vemos nada solto, quebrado ou faltando. Isso não deveria faltar, pelo que vemos. Agora vamos olhar ao redor do topo e ver se algo chama a atenção. Vamos dar uma volta e tentar fazer com que quebre para nós. O próximo passo é eliminar o que sabemos estar bom. Porque quando você já tirou tudo o que está bom, já que o problema não é algo facilmente identificável, você vai eliminando as coisas boas e vai acabar ficando só com um pouquinho do que está ruim. É como, por exemplo, quando eu falo sobre um diagrama de fiação, se você olhar e ver 100 fios, é muito assustador, mas você não precisa dos 100 fios. Você reduz só os poucos que importam para o que tenta consertar. Vou colocar isso de volta e fazer o mesmo. Vamos olhar o compartimento do motor para ver se achamos algo. Vê esses conectores, eles pertencem a sistemas já removidos. Infelizmente, você vai precisar pesquisar isso na internet. Ouça quem é dono do carro e sabe o que foi feito nele. Isso foi o melhor que descobri após toda a minha pesquisa. Agora, algumas das outras coisas que temos são, obviamente, a válvula solenoide de controle de pressão do turbo do mercado paralelo. Temos o sensor de pressão absoluta do coletor do mercado paralelo, sensor de pressão do coletor, e eles removeram o sensor de fluxo de massa de ar. Confirmei isso. Os códigos de correlação podem ser desativados e não são nosso único código. Não é algo para correr atrás, infelizmente. É só algo na configuração. Isso faz parte de um sistema Flex Fuel. E ali embaixo está o sensor Flex Fuel. Assim ele pode rodar com I85. Agora, algo que pode causar isso seria um aterramento solto, então siga o seu aterramento. Você também pode simplesmente pegar seu multímetro e verificar a resistência, ver como está, mas vamos seguir. Há um aterramento aqui ligado ao tronco principal que segue para o motor de partida. Fica ao lado do motor de partida. Está nosso aterramento que está firme, então um aterramento solto não parece provável. E então, vindo para cá, temos um aterramento e, de acordo com o que diz a internet, deveria ter mais um aqui. Agora ainda não encontrei, né? Então isso pode ser uma possível causa de problemas. E outra coisa também que eu estou curioso é o nosso sensor de rotação que fica bem ali embaixo, câmera. Câmera. Veja o dedo, vamos fazer isso. Não, a mangueira, aí está. Não é fácil puxar, mas conseguimos puxar isso. Quero colocar minha câmera borescope lá dentro para ver como está a roda do sensor, se de alguma forma ela estiver solta. Quando estiver na bancada, vamos testar o sensor de ângulo do virabrequim para ver sua leitura. Depois de fazermos tudo isso, depois de todas as verificações preliminares, vamos colocar isso no chão e dirigir. Outro motivo pelo qual eu não dirigi imediatamente é que ele precisou atualizar o seguro do carro. O carro já deu tanto trabalho para ele. Ele ficou meio que só parado. Abrace seus amigos Subaru. É inacreditável. Procuro na internet e entro em fóruns que são muito úteis, mas às vezes perigosos por causa da desinformação. Mas muita gente tem problemas com sensor de comando, sensor de virabrequim e outros nos carros. E eles simplesmente lutam com isso porque amam o carro. E vai ser difícil você me convencer. Existe um grupo de proprietários mais leal do que o pessoal da Subaru. Porque, pra quem gosta de carro, qual carro dá mais problema do que um Subaru? Tipo,
Eu não consigo pensar em nenhum, de jeito nenhum. Beleza, então estamos aqui embaixo. Eu tinha colocado em um lugar perfeito e acabei esbarrando. Pronto? Então vamos girar o virabrequim. Esses são os dentes que o sensor capta. E o que eu encontrei? Um ou dois deles parecem ter um pouquinho de brilho neles. Como aquele, só um pouco. É aqui que ele pula, é basicamente assim que ele sabe onde é a base dele. Na onda senoidal, você vê os pequenos picos e de repente aparecem dois trechos longos e planos. Mas se você notar que uma parte do pico ali parece que está fazendo contato com alguma coisa, veja ali também. E então isso desaparece. Ainda tem um pouco disso. Outro dente parece estar voltando tudo de novo. Mas assim, parece quase... Parece que o sensor de rotação fez contato ali. Vamos medir o sensor de comando. Eu já tirei ele, não vejo danos nele que sejam parecidos com o que você esperaria. E, de novo, é a primeira vez que estou olhando para uma roda fônica de Subaru, então essa pequena marca pode ser completamente normal. Tem tipo uma pequena marca ali, mas aquilo nunca deveria chegar perto disso. Então vamos procurar nossas especificações, vamos medir isso com um multímetro para ver o que aparece e seguir em frente. Porque, de novo, para um carro desligar do nada, parar o motor de funcionar na maioria das vezes, geralmente vai ser o sensor de rotação ou pode ser uma unidade de controle eletrônico com defeito. Não são tão ruins assim, embora, de novo, no fórum, algumas pessoas disseram que, mesmo na garantia, tiveram 4 computadores diferentes trocados porque estavam perdendo segmentos diferentes. Mas eu também vou dizer o seguinte, uma concessionária é rápida para condenar um computador, mesmo que ele não esteja ruim, é meio que o padrão deles. O carro não funciona direito, vamos pôr um computador nele e pronto. Eu não acho que seja o caminho certo, mas... Subarus, talvez. Peguei minha caixa de partida. As coisas principais que queremos observar são o tempo de ignição, a voltagem de ignição, se perdermos uma câmera, o sinal do sensor de rotação e o rotações por minuto do motor. Essas são as principais coisas que quero tentar fazer com ele. Talvez a gente precise dirigir por uns 10 minutos. Talvez menos, então vamos sair e ver se conseguimos realmente fazer esse negócio morrer. Assim que eu pegar a estrada, vamos começar a registrar os dados e ver o que acontece. Sendo honesto, eu meio que sinto que estou tendo uma experiência de direção parecida com um Ford Pro Gran Turismo de 89. Além disso, tenho que lembrar que o Subaru parece que está falhando o tempo todo. Geralmente leva até 10 minutos. Já aconteceu, literalmente só de mover o carro completamente frio em um estacionamento. Eu acho ótimo que o botão do pisca-alerta seja um botão vermelho gigante. A Subaru deseja que seus donos o encontrem de forma rápida e fácil. Só espero que dê problema. Tenho apenas uma bateria de GoPro e o Rich disse que agora ela desliga sozinha a cada 10 minutos ou menos.
bem, vamos tentar. Estou de boa. Quarta e quinta, vamos tentar andar em sexta marcha. Ver se isso resolve. Mas tem uma ou duas pequenas opções para a conversão do mapa. Indo puramente para um sensor de mapa, temos um código de sensor de oxigênio, mas novamente, isso não vai fazer o carro desligar e não ligar de novo. Você gira a chave, gira, nada acontece. Curiosamente, ao remover e reconectar a bateria, o carro volta a funcionar normalmente por um tempo. Então isso eu não vou dizer que elimina, mas meio que afasta da bomba de combustível. Ah, aí está. Acabou de acontecer. Sem acelerador, nada, morreu. Estamos parando no embalo. Obrigado, carro! Agora, o interessante é que tecnicamente ainda está carregando. Temos sinal do comando e do virabrequim provavelmente ligado ao acelerador. Pisca alerta ligado. E claro, ele escolheu justamente o único lugar onde não tem acostamento. Tudo bem, obrigado, carro. Faz isso em 10 minutos, 20 minutos depois. Ler código de falha, pressão do coletor, desempenho fora da faixa de referência P0068. Tudo certo, enquanto conversava com vocês, conseguimos fazer isso. P0068 ângulos de referência do coletor, corpos de borboleta fechando. Está tudo ficando desregulado. A única coisa boa é que, muito provavelmente, de novo, eu não quero dizer que é bom, mas isso está nos levando para simplesmente uma atualização de calibração do flash pelo afinador, então começa imediatamente, corta, nós vamos entrar aqui. Limpar falhas de memória. Ninguém limpa a memória. Fazer backup. Leia o código de falha temporário para garantir que o 0668 sumiu. E estamos de volta. Tudo bem, vamos voltar para a oficina. Sabemos o que ocorre e podemos resolver. Tem um carro se aproximando da gente, mas tudo certo. Bem, não é necessariamente o desfecho que eu esperava, era algo que eu queria poder resolver diretamente e consertar 100%. Tenho certeza de que vocês também gostam de ver as conclusões 100% resolvidas. Mas espero que, através desse processo de solução básica de problemas, você tenha aprendido um pouco. Se você aplicar o método KISS, vai conseguir trabalhar nisso e chegar a algum tipo de resolução para conseguir consertar o carro. E quando eu digo KISS, é praticamente o meu favorito. Não é um acrônimo. Como se chama quando as letras formam uma palavra? Eu deveria saber. Anagrama. Voltando ao ensino fundamental. Obrigado, Dr. Google. Keep it simple, stupid é meu anagrama favorito. Mantenha isso simples, estúpido. Tendemos a complicar as coisas por natureza. Vemos um carro muito modificado e logo pensamos que será um problema complexo. E embora tecnicamente seja, conseguimos restringir e eliminar muitas coisas simples como há um fio solto. Nós verificamos tudo. Um motor precisa de energia e aterramento. Diante dos sintomas, como o carro desligar de repente após um tempo, trabalhamos de trás para frente. O que pode fazer um carro desligar de repente? Pode ser o sensor de rotação ou perda das principais alimentações de energia. Basta pegar isso e analisar alguns pontos, levantar o carro. Nossos aterramentos estavam todos bons, nossos cabos de energia estavam bons. Acessamos facilmente o sensor de rotação, removemos, testamos e estava perfeito. Analisamos a roda fônica do virabrequim e descartamos todas essas causas até ficarmos confiantes para seguir e dirigir o carro. Não era algo bobo e simples. Ia ser necessário dirigir e coletar alguns dados e, ao fazer isso, conseguimos replicar o problema e confirmar. Agora, de novo, é aqui que a gente precisa fazer um palpite fundamentado, mas vai ser preciso.
O carro não apresentou mau funcionamento até ser ajustado. Durante o ajuste, eles trocaram o sensor de pressão do coletor de admissão, o sensor de pressão absoluta do coletor, para acomodar uma pressão de turbo mais alta. Com o sensor original, talvez chegasse a 2,5 bar, agora esse vai até 4 bar. Caso contrário, o sensor chegaria ao máximo e o computador ficaria sem reação. Ele não sabia quanto ar estava entrando, entre isso e a remoção do sensor de fluxo de massa de ar. Quando surgiu o código de correlação, o que ele indica posição da borboleta e volume de ar admitido. Quando o computador consulta essas tabelas e não faz sentido, ele entra em modo de segurança rígido. Ele suspeita de um problema no drive-by-wire e para. Ele não vai deixar você dirigir, pois um dos maiores perigos em um sistema drive-by-wire, quando ele fica todo desregulado, você não pode controlá-lo. E ao invés de deixar isso acontecer, ele simplesmente para o carro bruscamente. O motivo de funcionar ao tirar a bateria era porque isso resetava o código. Conseguimos fazer isso só com nossa ferramenta de diagnóstico, não precisávamos daquilo, então é só um ajuste. Agora, por que passamos por tudo isso ao invés de imediatamente mandar eles levarem de volta para o preparador há 1 ano? Bem, a gente não sabia ao certo. Poderia ter um problema com o veículo. Os preparadores geralmente recebem a culpa, mas em 99% dos casos não é o ajuste. Porém, há 1% em que, como neste carro, basta um ajuste rápido e simples em uma tabela. O código some e Reed pode aproveitar o carro dele. E sobre isso eu ainda vou manter minha afirmação. Não existe um entusiasta de carros mais hardcore do que um dono de Subaru. Eu gosto de carros estranhos e obscuros. Você pode entrar no mundo dos carros como os que Roberto gosta, Helliant Robbins e coisas assim, onde você não encontra peças e tem que fazer tudo, não importa. Eu não conheço outro carro que realmente lute tanto contra o dono, mas tendo dirigido ele quando está se comportando, é muito divertido. Entendo vocês, donos de Subaru, num encontro de carros, pergunte a um dono de Subaru se ele quer um abraço. Porque seus carros nem sempre correspondem ao amor, mas eles recebem carinho incondicional dos entusiastas mais hardcore. Eu sei que parece incrível, mas admiro vocês, donos de Subaru, pelo que suportam. É impressionante. Espero que você tenha aprendido um pouco enquanto passamos por esse processo. Eu queria ajudar meu amigo Reed porque ele estava desanimado. Agora sabemos para onde ele deve ir para fazer o carro funcionar, está quase lá. Ele já fez tudo o que precisava fazer, agora só falta uma última coisa, e ele vai sair por aí fazendo coisas de Subaru. Acho que isso é acampar, vaporizar e... Não, isso não é um Outback, então sem cachorros. É só por hoje. Eu sou o Jared, lembrando vocês de sempre fazerem escolhas questionáveis. Façam escolhas questionáveis e estamos aqui por vocês. Donos de Subaru, amamos vocês. Carros, alguns te amam. Se um dia cansar do abuso... Mopa alguns Honda, Toyota e Chevrolet. Há céus muito, muito claros lá fora. A gente se vê.